Muito bem, amigos, agora sim, tudo corrigido, tudo certinho. Paramos no parágrafo único do 69, né? O que a gente viu? A gente viu que, surpreendido um sujeito cometendo uma infração de menor potencial ofensivo, a autoridade policial vai lavrar o termo circunstanciado. Então, ou eles vão imediatamente à sede do juizado, quando possível, ou, não sendo possível, assinarão o termo, se comprometendo a comparecer quando assim chamado. Às vezes eles vão imediatamente, mas não tem pauta, né? Não tem espaço para a audiência preliminar naquele momento, é o que diz o artigo 70. 70 é muito claro ao dizer: comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada a data próxima da qual ambos sairão cientes. Aí está, certo? 71, na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará sua intimação e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos artigos 67 e 68. O 67 e 68 que falam dos atos processuais. Intimação pode ser por correspondência, por oficial de justiça, até mesmo sem mandado. Isso é muito importante, então. Bom, amigos, o que acontece? Vencido essa fase policial, a gente vai ter a audiência preliminar. Eu até agora vou colocar mais para cima para a gente ter mais espaço aqui e poder trabalhar melhor isso. Vamos por aqui. Audiência preliminar. Por que leva esse nome, audiência preliminar? Porque é uma audiência na qual ainda não há processo. Nós ainda não temos o processo, nós ainda estamos tentando buscar evitar o litígio, buscar a conciliação. É isso que está se buscando aqui, certo? Temos algumas pessoas que precisam estar presentes nessa audiência. Que pessoas são essas? Ministério Público, autor do fato, ou seja, quem em tese teria cometido a infração. Vejam que a gente não chama de réu, a gente chama de autor do fato, porque como nós ainda não temos processo, nós ainda não temos o réu. Autor do fato, vítima, está aqui, certo? Essas pessoas vão estar presentes. E qual é a grande sacada dessa audiência? É aqui que surge a magia do GCRIM. É aqui que surge, meus amigos, a possibilidade de evitar o processo. Porque é nesse momento que serão oferecidos os chamados institutos despenalizadores. Olhem a expressão que eu coloquei ali. Institutos despenalizadores. O que são institutos despenalizadores? São instrumentos que surgiram com a lei dos juizados especiais criminais que tem por objetivo evitar o processo. Ou seja, no momento que se aplicam essas ferramentas e elas são eficazes, nós não vamos entrar na fase processual, nós não vamos ter o rito sumaríssimo. Ele não vai ser necessário. Então, por isso, institutos despenalizadores.
Ao todo aqui, meus amigos, nós temos 2 institutos despenalizadores. Nós temos a composição dos danos civis e nós temos também a chamada transação penal. 2 institutos despenalizadores: composição dos danos civis e transação penal, certo? A condução dessa audiência se dá, meus amigos, pela figura do conciliador. Ou seja, não é preciso que seja um juiz togado. Pode ser um conciliador, embora para ter valor os atos desta audiência, é preciso depois que o juiz togado a homologue. Vamos ver o que diz a lei? Vem comigo. Aqui no artigo 7.2. Na audiência preliminar, aqui está, essa audiência que ainda não há o processo, que se busca, inclusive, evitar o processo. Presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e se possível, sábio civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade de composição dos danos. Primeiro instituto despenalizador, composição dos danos civis e aceitação de proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Isso aqui nós chamamos de transação penal, certo? Como eu disse para vocês, quem conduz é um conciliador. Pode ser o juiz, claro, porque quem pode mais pode menos. Mas se não for o juiz, pode ser um conciliador, o juiz togado depois homologa. Está aqui no 7.3. A conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Ou seja, o juiz tem que homologar. Parágrafo único explica quem são esses conciliadores. São auxiliares da justiça recrutados na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em direito, ou seja, não é preciso que sejam bacharéis em direito. Então ali está muito claro, preferentemente, excluídos os que exerçam funções na administração da justiça criminal. Bom, isso tudo, amigos, mostra a preparação da audiência preliminar. Mas, como eu disse para vocês, ela tem uma finalidade. A audiência preliminar tem uma finalidade, ela tem um objetivo. Que finalidade, que objetivo é esse? Evitar o processo. Para isso, vai se tentar, primeiro, a composição dos danos civis, segundo, a transação penal. Vamos começar falando da composição dos danos civis. O que é esse instituto despenalizador? Amigos, composição dos danos civis é um acordo, posso dizer assim, é um acordo civil realizado em uma audiência criminal, certo? É uma indenização civil realizada em uma audiência de um juizado criminal. Você sabe que quando nós queremos uma reparação civil,
como, por exemplo, uma indenização ou danos morais, nós precisamos entrar na esfera civil, no juizado especial civil ou na justiça civil comum. Só que no GCRIM, o legislador pensou o seguinte, que muitas vezes o maior interesse da vítima é a reparação do dano. Então, se o autor do fato reparar o dano, a vítima abre mão da ação. A vítima abre mão do processo. Por isso que composição dos danos civis é uma reparação civil realizada em uma audiência criminal. Vocês imaginem, um indivíduo destruiu um muro da casa do outro. Isso é crime, artigo 163 do Código Penal, dano. Estão lá na audiência preliminar do GCRIM. A vítima chega para o autor do fato e diz, olha, o muro da minha casa custa R$5.000. Minha proposta é de R$5.000 para eu abrir mão do processo. Tu aceita? O autor do fato diz, aceito. Está satisfeita a relação. Resolveu-se o problema. A audiência preliminar já solucionou o caso. Isso que eles fizeram ali foi uma composição civil de danos. Não foi preciso adentrar na justiça civil para pleitear aquele valor, já que na esfera criminal o GCRIM já resolveu. Se deram conta disso? Agora, alguns cuidados a título de prova se tem que ter quando se fala em composição dos danos civis. Certo? Primeiro, meus amigos, embora prevaleça a oralidade, ela tem que ser reduzida a escrito. Outra coisa, será que é suficiente o ofendido fazer a proposta e o autor do fato aceitar? Não, tem que haver a homologação. E a homologação é de quem, amigos? É do juiz. Embora talvez seja o conciliador que esteja conduzindo a audiência, quem vai homologar é o magistrado. Quem vai homologar é o juiz. Está ali, certo? Outra característica, não cabe recurso. Não cabe recurso, não dá para recorrer. Isso já caiu em prova. Já em prova dizendo que da decisão do juiz que homologa a composição dos danos civis, cabe recurso de apelação. Errado, não cabe recurso. A decisão é irrecorrível. E formando aqui, então, um título executivo que será executado no juízo civil. Isso tudo está no artigo 74. Acompanhem comigo, por gentileza. O 74 é claro ao dizer: a composição dos danos civis será reduzida a escrito, como informei aos senhores, e homologada por quem? Pelo juiz, mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Está aqui. Ou seja, o indivíduo ganha um cheque assinado e ele vai lá executar esse cheque. Certo? Então, vamos supor que a vítima diz: o muro da minha casa custou R$5.000. Paga e está resolvido. Aceito. O juiz homologou. Ok. Passa um tempo, o sujeito não paga. É só executar na esfera civil.
vai lá, pede para bloquear bens, bloquear conta judicial, nomear bens à penhora, como se faria para qualquer decisão que se precisasse receber algum título, algum valor, certo? Cuidado! Existe um limitador. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou pública condicionada à representação. Então, meus amigos, cuidem aqui. Vou botar aqui assim, ó. Não cabe composição de danos civis em crime de ação penal pública incondicionada. Já caiu em prova também, nós não podemos esquecer. Não cabe composição dos danos civis em ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque nos crimes de ação penal pública incondicionada, o titular é o Ministério Público. E o Ministério Público, por força estatal, ele não pode renunciar, certo? E quando o ofendido aqui aceita a composição, ele está renunciando o direito de ação, certo? Então, só é cabível em ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada. Tanto que é isso que está dizendo o parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Ou seja, fiz a proposta, o autor do fato aceitou, juiz homologou, eu renuncio o direito de dar seguimento àquela ação. Certinho? Então, muito cuidado também em relação a esse ponto. Bom, meus amigos, ocorre que nem sempre vai ser possível a composição de danos civis. Primeiro, quando for crime de ação penal pública incondicionada. Sendo crime de ação penal pública incondicionada, impossível termos ali, então, uma composição de danos civis. Outro caso é quando o autor do fato recusa a proposta. Olha, eu te proponho 5 mil para pagar aqui o muro da minha casa. Tu aceita ele? Não, não aceito. Não teve composição de danos civis. Ou então o ofendido não faz proposta. O ofendido diz, não tenho proposta nenhuma. O meu prejuízo civil eu vou buscar na esfera civil. Fracassou a composição dos danos civis. Nesse caso, meus amigos, o ofendido já pode representar. Olha o que diz o 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. Aqui. Certo? Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica a decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. O prazo previsto em lei é de 6 meses. Está dizendo aqui o seguinte, se na audiência tu não quiser representar verbalmente, tu ainda tem o prazo dos 6 meses para representar depois, se assim o desejar. Não implica em decadência, não termina o teu direito ali, naquele momento, naquele instante. Certo? O fato é que fracassou, no nosso exemplo aqui, a composição dos danos civis. Fracassou. Não rolou. Isso significa necessariamente que nós vamos ter o processo? Não. Ainda existe, meus amigos, mais uma segunda chance de evitar o processo, a chamada transação penal. Vamos pôr ela para cima para falar dela melhor.
Vamos por aqui. Transação penal. Artigo 76. Bom, agora vai se fazer uma segunda tentativa de evitar o litígio. Vamos falar sobre a transação penal, mas agora um intervalinho. Toma uma aguinha, dá uma relaxadinha, daqui a uns minutinhos então estamos de volta. Aguardo vocês, segura aí.